31 de agosto, a segunda vinda de Jesus. Marcos capítulo 13, 26. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então Jesus agora passa aos finalmente, antes da crucifixão. Jesus começa a falar do futuro, de tudo que iria acontecer dentro da história, ou seja, isso se chama interpretação histórica da profecia. E a maioria dos teólogos não interpretam dessa forma dentro da história. Eles interpretam, por exemplo, que tudo isso que Jesus falou cumpriu no passado. E outros dizem que isto aí ainda vai acontecer no futuro. Então joga tudo para o futuro. Não vamos preocupar, não, porque isso aqui vai demorar ainda 2, 3 mil anos e tal. E outros dizem, não, isso aqui não precisa preocupar, porque vai. Então Jesus, ele deixa muito claro, desde Daniel capítulo 2, que as profecias dos reinos iriam sucumbindo uma a uma até chegar dentro da estátua, né? Até chegar aos dedos da estátua, onde uma pedra seria lançada sem mãos, sem auxílio de mãos, e ela derrubaria a estátua que representa todas as nações que dominaram o mundo. E esta pedra, derrubando todo esse poder político, ela mesmo começa a crescer, e crescer, e crescer, e toma conta do mundo. Ou seja, essa pedra é Jesus Cristo, que quando ele voltar, todo esse poder político em todos os lugares do planeta sucumbirão. E o próprio Jesus assumirá o reino de tudo. Não na terra imediatamente, mas ele primeiro destrói tudo na sua segunda vinda. Leva seus filhos para os céus durante 1000 anos. Depois de 1000 anos faz o juízo final e vem para a terra com a Nova Jerusalém e os salvos dentro da Nova Jerusalém. E aí ele governará. Não haverá mais nenhum governo paralelo como existe hoje. Então, isto vai se cumprindo durante a história. É uma profecia historicista. E isso surgiu porque os discípulos, em suas dúvidas, iam perguntando, e foi muito bom eles terem perguntado. Eles não tinham entendido, assim como nós também às vezes não entendemos, eles não tinham entendido o reino de Deus. E essas perguntas deram oportunidade a Jesus de dar detalhes de tudo isso. Por isso que nós sabemos hoje. Jesus fez questão de explicar não só para os discípulos, mas para todos aqueles que viriam após os discípulos. Hoje, nós podemos saber que todas as coisas que ele previu foram cumpridos e estão sendo cumpridos, e certamente, se tudo já foi, está sendo, será também cumprida
todas essas palavras. Então fizeram essas perguntas e ele deu a resposta. E Jesus, por que Jesus dá essa resposta? Para que eles e nós, pudéssemos estar nos preparando. Naquele tempo, o templo seria destruído. Quando será isso? O templo seria destruído. Não ficará pedra sobre pedra. Quando será isso? Então ele dá uma resposta com duas aplicações. A primeira aplicação é uma aplicação quase que imediata. No ano 70, o templo seria destruído. Deu os detalhes. Orem para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Por quê? Porque no inverno é difícil essa fuga. Eles deveriam fugir. Ou no sábado, não é apropriado ficar fugindo dessas coisas, tal, no sábado, é um dia especial de descanso. E isso aconteceu, não foi num sábado, e foi nem no inverno, e foi no ano 70 depois de Cristo, que tudo foi destruído, até os alicerces daquilo que era o orgulho deles, daquilo que Jesus veio purificar, mas mesmo assim eles sujaram novamente. Aquilo não tinha mais aplicação nas leis cerimoniais. Para que fazer? Eles continuaram fazendo. Jesus então precisou destruir aquilo que estava atrapalhando a salvação deles. Ao destruir, agora eles ficaram sem chão, porque aquilo era a glória deles. Mas a nossa glória não é o templo. Por mais bonito e rico que seja, é Jesus, é o Messias, que passou por eles e eles não o reconheceram, em função da prepotência, do orgulho, de pensarem em si mesmos, de não cumprirem a missão, de não produzirem frutos. Então aquilo precisou ser tirado, assim como acontece na nossa vida. Aquilo que está atrapalhando a nossa salvação, ele vai tirar. Principalmente se você disser: Senhor, salva-me dos meus pecados. Ele vai levar a sério. E vai fazer coisas que talvez você não queira que fizesse, mas aquilo está atrapalhando a sua salvação. Então você deve confiar em Deus quando vêm as tribulações, porque as tribulações vêm para te preparar. A tribulação que veio ao povo judeu perdendo o templo doeu, mas quando se poda alguma coisa, é dolorido, é doído, corta-se um pedaço. Agora cortou a base do seu orgulho. E agora eles deveriam refletir sobre aquilo. Muitos se converteram, porque muitos fugiram, atenderam a profecia. Quando vier o sinal, vocês fogem. Veio o sinal, nós vamos estudar essa semana. E eles fugiram, eles creram na profecia. Os que ficaram morreram, foram presos e assistiram à destruição da glória que eles tinham, que era o templo. Mas a resposta de Jesus, ela abrangeu muito mais dentro da história. Ela fala nos últimos dias. Não fala só
daqueles dias, nos últimos dias. Nos últimos dias da história do pecado. A volta de Jesus, como seria? Seria também uma destruição que não ficará pedra sobre pedra? Mas haveriam sinais também, como houve ali em Jerusalém? E agora? O que deveríamos fazer? Jesus dá as instruções que nós vamos ver essa semana, para nos preparar, estarmos vigiando para as provações que virão.